Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, peregrinos de Nossa Senhora, sejam todos bem-vindos à Capelinha das Aparições, a este santuário que vos acolhe. Queremos acolher também aqueles que nos acompanham por meio da internet, para que possam rezarmos juntos esta Santa Eucaristia. Vamos diante do Senhor nosso Deus, reconhecer nossos pecados, voltar para Deus e pedir perdão. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Oseias. Assim fala o Senhor. Israel, converte-te ao Senhor teu Deus, porque foram os teus pecados que te fizeram cair. Vinde com palavras de súplica, voltai para o Senhor e dizei-lhe: perdoai todas as nossas faltas e aceitai o dom que vos oferecemos, a homenagem dos nossos lábios. Não é a Assíria que nos pode salvar. Não montaremos mais a cavalo, nem chamaremos nosso Deus à obra das nossas mãos, porque só em vós o órfão encontra piedade. Curarei a sua infidelidade, amá-los-ei generosamente, pois a minha ira afastou-se deles.
Serei como orvalho para Israel, que florirá como o lírio e lançará raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos estender-se-ão ao longe, a sua opulência será como a da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra, farão reviver o trigo, florescerão como a vinha, criarão fama como o vinho do Líbano. Que terá ainda Efraim de comum com os ídolos? Sou eu que o atendo e olho por ele. Sou como o cipreste verdejante, graças a mim darás muito fruto. Quem for sábio entenderá estas palavras. Quem for inteligente poderá entendê-las. Porque são retos os caminhos do Senhor, por eles caminham os justos e neles tropeçam os pecadores. Palavra do Senhor. Proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Amais a sinceridade de coração e fazeis-me conhecer a sabedoria no íntimo da alma. Aspergi-me com o hisope e ficarei puro. Lavai-me e ficarei mais branco do que a neve. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Dai-me de novo a alegria da
a vossa salvação e sustentai-me com espírito generoso. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca cantará o vosso louvor. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos ensinará toda a verdade e vos recordará tudo o que eu vos disse. Aleluia, 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 Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Envio-vos como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tende cuidado com os homens. Hão de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e reis, para dar testemunho diante dele e das nações. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em saber como falar, nem como que dizer, porque nessa altura vos será sugerido o que deveis dizer. Porque não sereis vós que a falar, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai entregará o filho. Os filhos hão de erguer-se contra os pais e causar-lhes a morte. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes de vir o Filho do Homem. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, palavra do Senhor hoje, como sempre, vem fortalecer a nossa fé, vem fortalecer a nossa caminhada junto com Cristo. Veja que na primeira leitura nos ensina que não podemos confiar em ninguém. Não devemos colocar a nossa confiança
a não ser naquele que pode nos salvar, em Deus. Colocar as nossas confianças não nas nossas forças e nem muito dos nossos projetos. Como mesmo diz o próprio texto, a Assíria não nos salvará. Também não devemos colocar os nossos projetos e basear a nossa fé na nossa autossuficiência, como mesmo colocando tudo numa religião de acordo com aquilo que nós pensamos. Não é confiável, mas é no Senhor que devemos colocar toda a nossa confiança, porque só Deus pode nos salvar. Só junto de ti, diz aqui o texto, o órfão encontra compaixão. É Ele que constrói um reino à nossa volta. É Ele que nos atrai para junto de si, que nos convida. E devemos aprender que o segredo para a nossa vida, para ultrapassar os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo aquilo que muitas vezes nós passamos e que não sabemos como fazer para nos libertar, para nos sentir fortes e seguros, é somente ter um coração habitado por Deus. Todo aquele que procura ter um coração habitado por Deus é capaz de enfrentar tudo, porque se sente seguro, se sente nas mãos de Deus. Mas como fazer para fazer com que Deus permaneça sempre no nosso coração? É procurar ao longo do dia fazer sempre uma memória e uma rememória da sua presença em nosso coração, em nossa vida. Quando nós estamos constantemente a pensar nesta presença que invade o nosso coração e assim as nossas ações cotidianas, com certeza seremos capazes de enfrentar todos os momentos difíceis, porque saberemos que não estaremos sozinhos. Fazer esta rememória permanente e eficaz de permanecer Deus na nossa vida. Jesus nunca enganou seus apóstolos, como também não engana aqueles que querem o seguir. Nunca prometeu vida fácil. Nunca prometeu que nós seremos livres dos males. É certo que nós devemos ter fé e confiança e poder crer que somos protegidos por Deus, mas não somos imunes. Devemos ter prudência. É por isso que Jesus nos alerta através dos seus apóstolos do que haveríamos de encontrar e o que haveremos de encontrar por causa do seu nome, para testemunhar a nossa fé. Nunca nos enganou. E é por isso que a nossa fé precisa ter essa total confiança nele. E o convite que ele nos faz de viver esta fé com confiança, com simplicidade e com prudência. Por que será que o mundo nos odeia tanto? Por que será que o mundo rejeita o nome de Jesus? Que mundo é esse? De certo, não é o mundo criado por Deus, mas o mundo que é contra Deus e contra, automaticamente, os seus seguidores, os seus filhos. Rejeitar a palavra de Jesus é também rejeitar o nosso Deus, nós assim o sabemos, mas devemos ter uma atenção e um cuidado para não ter vergonha. Vergonha de confiar e de professar a nossa fé. O mundo odeia porque, para seguir Jesus, exige de nós uma verdadeira conversão profunda. Não é somente dizer que muda de igreja ou que agora eu vou aceitar a Cristo. É preciso muito mais. É muito exigente seguir a Cristo. Quando nós ouvimos aqui esse Evangelho, parece que está dizendo, meu Deus, não é tão fácil. Como pode compreender que um filho vai denunciar o pai, que os pais vão denunciar os filhos, e uma divisão completa
Sabe por quê? Porque lá pelo ano 70, os judeus, naquela altura, eles proibiram qualquer pessoa de crer ou seguir Jesus, ou até mesmo admirar. Só podia entrar na sinagoga quem não fosse favorável aos ensinamentos de Jesus. E o que isso aconteceu? Divisão na família. Porque muitos admiravam aquilo que Jesus dizia, aquilo que ele fez. É o que acontece ainda hoje. Quantos pais e quantas mães, ou até mesmo filhos, que falam de Jesus, da sua experiência de fé, e é rechaçado. E é muitas vezes excluído, e muitas vezes levado na brincadeira e na chacota. E muitas vezes causa divisão. É certo, é claro, que muitos pais podem até querer sempre forçar que os filhos vivam a fé. Mas a fé não pode ser forçada. A fé é uma adesão livre, mesmo sendo o dom de Deus. Mas ninguém pode obrigar ninguém a crer. Por isso que acontecem muitas vezes as incompreensões, as divisões dentro da própria família por causa da fé em Cristo. Meus irmãos, abramos o nosso coração para que essa presença de Deus habite sempre em nós. No Evangelho nos fala que não devemos temer a nada diante da nossa fé e, sobretudo, quando formos colocados em julgamento. E o que o Senhor nos convida a fazer? Ter confiança. Confiança no Espírito do Pai, porque é Ele que falará através de nós e em nós. Ele é o Espírito do Pai que nos conduz. É o Espírito de Jesus vivo em nós. E devemos sempre dizer, para termos a coragem e ter mais força e confiança: tudo posso naquele que me fortalece. É o que nos diz a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Também nos diz São Paulo. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Olha que palavras que nos dão segurança, que nos dão a certeza de fé. Olha, tudo posso naquele que me fortalece, porque o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. A mansidão, meus irmãos, e a não violência é tudo aquilo que nós devemos ir contra a sociedade de hoje. Não revidar. Isso não significa ser passivos, mas é ser como Jesus nos pede que nós o sejamos. A mansidão e a não violência do discípulo não são fraqueza, não são sinal de derrota, mas a vivência de duas realidades aparentes e opostas. A prudência da serpente é que nós somos convidados a viver na vigilância, para não deixarmos ser enganados pelo próprio mundo que é contra Jesus. Temos atenção àquilo que o Senhor mesmo nos diz e nos fala. E a simplicidade das pombas, como um comportamento confiante de quem sabe de que mão é que nos guia, a mão do Pai, e que caminha sempre conosco. Por isso e portanto, sejamos como a serpente, no sentido de sermos vigilantes, atentos. Sermos como as pombas, simples, confiantes nesse Deus que caminha conosco e que nos leva no seu braço. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, os discípulos de Jesus terão de sofrer perseguições, como ele sofreu. Mas também, com ele, participamos da sua glória. Apresentemos ao Pai as nossas súplicas, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos membros das várias igrejas cristãs que partilham o amor de Cristo até ao martírio, para que o Espírito desperte em todos o desejo da unidade,
Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos discípulos enviados pelo mundo fora, para que sejam simples como as pombas, mas sejam prudentes com aqueles que os perseguem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que não se orgulham com as obras das suas mãos e agradecem a Deus tudo o que têm e só nele confiam, para que o Senhor os faça viver na sua presença, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que se afastaram dos caminhos do Senhor, para que a sabedoria de Deus os faça regressar e os ensine a pedir o perdão das suas faltas, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos responsáveis das comunidades paroquiais, para que ensinem a vencer o mal com o bem e a não ceder à tentação da vingança, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, não permitais que os discípulos do vosso Filho esqueçam as recomendações que lhes fazeis. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza, dia após dia, a viver mais intensamente a vida da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Pelo vosso Filho muito amado, criastes o homem à sua imagem e o fizestes renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os remidos. E vos aclamamos os anjos e os santos, com eles também proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para a comunhão, todos devem manter a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. Eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor.
adversários. Com óleo me perfumais a cabeça, e meu cálice transborda. Eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Oremos. Senhor, que nos saciastes com esses dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Façamos agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marta, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos ensina, no Santo Evangelho, mais uma vez eu repito, a sermos simples e prudentes, até mesmo no obedecer. Jesus nos dá o maior exemplo de simplicidade, de prudência e de obediência ao Pai. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe.